Chegamos A gente criou agora um nome para isso. Quem Pode? Quem Pode? O podcast da Camp. Chegamos ao segundo. Não é que a gente criou, deram a ideia pra gente. Chegamos ao segundo podcast. E a gente no primeiro fez uma brincadeirinha, né? Deixou uma foto lá para vocês Deixou adivinharem uma foto quem para adivinhar seria. quem seria nosso convidado de hoje. Quem será? A nossa convidada de hoje. Quem Olha a fotinha. que é essa pessoa? Ela entrou na Camp, tinha praticamente quase essa idade. E aí, Tati? Olá, que linda essa entrada. Minha fotinha, nem lembrava dessa minha fotinha de criança, Não, hein? Que né? gracinha. E Obrigada. o nariz da Ivy é igual, hein? Gente, eu fiquei olhando a fotinha, eu falei, gente, eu nem lembrava dessa fotinha, que legal. Onde você achou essa foto? Aqui se encontra Eu tudo, sou né? o cara, mas você não tá Tá entendendo. vendo? A gente, tudo aqui se encontra. Até uma fotinha que nem eu lembrava. Quem que é? Tati, a gente te trouxe aqui, a gente está falando sobre a maturidade dos 18 anos. E a gente queria que você contasse aí a sua trajetória dentro da Camp, desde quando você começou lá, que a gente falou, ela começou com a gente, foi entrevistada lá Na casa da... no sofá, na casa da minha mãe. E a gente queria que você contasse essa trajetória, o que essa trajetória trouxe aí de maturidade para você, de aprendizado, de legado. Vou fazer um bate-papo A aí. gente vai fazer um bate-papo. Gente, que história, né? Bastante tempo. Mas eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse hoje, assim, é uma trajetória muito especial. Nossa, bem, isso, acho que contar bem de lá do comecinho, né? Acho que para começar, eu tenho aí esses 18 anos da Camp, eu tenho 17, né? Já presentes aí na atividade, né? Aqui entregando a idade, mas 17 anos já aí na caminhada junto, já dessas diferentes camps, essas diferentes etapas de Camp, aí eu tive o privilégio de participar e crescendo junto. E, nossa, foi um momento bem marcante na minha vida, foi em 2007, eu tinha me formado no ano anterior, no final do ano anterior, estava trabalhando, né, estava numa empresa registrada, né, era bem vista lá dentro da empresa, embora era um negócio que não era tanto a minha cara, né, eu não me sentia tão completa lá trabalhando, mas enfim, e aí foi quando eu soube, através de uma amiga, que vocês estavam procurando alguém, vocês moravam em Fortaleza, né? Vocês devem lembrar muito bem disso. Moravam em Fortaleza e estavam precisando de 2 pessoas de confiança para montar uma mini sedezinha aqui em São Paulo, já que vocês não iam poder ficar aqui, né? Mas que a intenção é que fossem pessoas que vestissem a camisa, né? Tivessem um olhar de dono para poder estar aqui em São Paulo, representando vocês, porque vocês tinham fechado um trabalho importante e esse trabalho exigia que tivesse uma sede aqui. E, bom, e aí eu fui conversar com vocês numa noite, né, lá na casa da mãe da Bárbara, vocês ainda não tinham sede nem nada, eu lembro que eu fiquei lá na frente esperando a noite, ninguém aparecia, né, porque, embora, né, eu tinha o meu trabalho, mas me chamou a atenção, né, a proposta, falar, nossa, legal, uma autonomia, um desafio, vamos ver o que é, né? E aí eu fiquei lá, à noite esperando. Eu até lembro, Tati, eu estava conversando com a Bárbara, foi um dia que a gente foi no supermercado comprar os computadores, a gente Vocês não tinha chegaram cheio grana. de caixa, eu A lembro que vocês gente pararam comprou o no carro. Carrefour, parcelado em 12 vezes com o cartão da sogra. Com o cartão da minha mãe, porque a gente não tinha grana. E a gente Foi parou bem lá isso. o carro, você tava lá na porta, em pé, lá, porque no prédio que a mãe da Bárbara morava não tinha portaria, né? Já era aqueles prédios prédios bem antigos. antigos, né? Já entrava direto. E a Tati tava lá, em Esperando. pé, viva. Não, eu lembro exatamente disso. Eu estava de pé lá e vocês pararam o carro ali na rua, desceram cheio de caixa. E, gente, não, tá, a gente estava lá comprando os computadores, aí brincaram essa questão do cartão, né? Falaram, fiquei e tal. E aí vocês descarregando as caixas, eu ali, né? Pensando onde eu estou me enfiando, o que eu vim fazer aqui. Aí, beleza, vamos subir, vamos subir. Aí foi lá, subiram, a gente sentou na salinha ali no cantinho, na salinha da casa da mãe da Babi, e a gente começou a conversar. Aí vocês contaram um pouquinho, né, de vocês, o que vocês estavam fazendo, qual era o desafio, falaram que vocês estavam começando, falaram, olha, a gente não pode nem prometer nada, porque nós estamos começando agora, mas a intenção é isso, o que a gente quer, que se a gente crescer, quem estiver com a gente vai crescer junto, mas a ideia é a gente começar desse jeito.
E aí você pensa, vê o que você acha, né? Aí falou, se for começar, a gente precisa que comece logo, porque a gente precisa, né? E aí tá, e eu conversei ali, né? Até vocês falaram, né, da proposta financeira, vocês falaram, a gente nem pode, né, propor muita coisa agora. Fizeram a proposta que era 50% a menos já do que eu ganhava, já onde eu estava, né? Para entrar num lugar que eu não sabia nem se ia vingar, o que ia Ninguém ser, nem sabia se ia existia ter o um lugar futuro, ainda, né? na verdade, né? Eu conversei numa sala da casa de alguém que o lugar físico nem existia. E aí eu fui para casa pensando, né? Eu falei, gente, o que eu faço? Aí conversei com a Joyce, né, que foi a amiga que indicou, e ela falou muito bem, falou da confiança que ela tinha em vocês. Falou, não, Tati, eles foram muito francos, né, eles falam que pode ou não pode prometer, são pessoas que não, né, não é um lugar que não vai existir um lugar. Eu fiquei com medo, né, eu estou indo para um lugar que nem existe. Aí ela conversou, e eu falei, olha, eu fiquei interessada na proposta, porque onde eu tô, não é... Eu trabalhava numa empresa que era de eventos e decorações de festas, né? Eu era arquiteta dessa empresa. Então, era um pessoal muito bacana, mas não era muito a minha cara. Né? E aí eu fiquei muito interessado na situação, na autonomia. Eu falei, bom, eu falei, e agora? Como é que eu vou falar lá no lugar que eu vou sair? Eu sabia que eles gostavam muito do meu trabalho, aí eu fui, conversei com eles, menti, falei que eu estava ganhando mais, porque ele queria, não, mas quanto? Porque a gente cobre. E, nossa, aquela situação super difícil. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Estou aqui até mentindo quanto eu estou ganhando para justamente o cara ter condição de eu sair. E aí falei para eles, falei, olha, é um pouco mais, se fosse só questão de dinheiro a gente conversaria, mas é um desafio que eu acho que é importante para mim. Então, né, eu vou, quem sabe, em outro momento, enfim. A minha avó também toda preocupada na época. Minha avó, qual é a diferença? Eu pago para você não ir. Porque você vai trabalhar num lugar que é longe, é perigoso. Você fica aqui. Não, gente, eu passei por tudo isso. Alguns, eu lembro de amigos que eu tinha conversado, falaram, meu, mas você é louca. Você vai sair de onde você está, com tudo certo, vai para um lugar que nem existe. E era muito confuso, porque isso deixava a minha cabeça muito preocupada, né? Porque eu falava, gente, e agora? Mas, enfim, minha decisão estava tomada, vamos fazer o melhor. E aí eu comecei na Camp, numa sexta-feira, 1º de junho de 2007, eu entrei, era uma salinha, numa galeria, que a Camp tinha alugado, lá estava a Babi, o Rogério, e tinha mais umas 2 pessoas freelancers, né, da época, que iriam ajudar, e a Joyce, né, que trabalhava ali comigo, enfim. Aí me explicaram o primeiro trabalhinho, né, eu fui desenhar um desenho lá, bobinho no CAD, fiquei o dia inteiro ali fazendo, fiz aquilo, beleza, na segunda-feira a gente já engatou num outro processinho um pouco mais acelerado e começaram a chegar outros freelancers, porque eu lembro que a gente ia fazer um processo que era um volume, naquela época era um volume para Camp, né, e aí as pessoas foram começando a chegar e a gente engatando naquela velocidade que dali foi virando de domingo a domingo, hora para chegar, sem hora para sair, a gente tinha que concluir o nosso trabalho e todo mundo vestindo a camisa ali, e mandando ver. Vocês nessa época estavam um pouco Fortaleza, um pouco São Paulo. Ainda era, né? Um vai e volta, né? E, cara, e ali eu ainda me questionando, né, também, eu falei, gente, ainda não tinha nem um mês aqui, e agora, o que vai ser? Vai vingar, não vai vingar? E aí eu comecei aí eu lembro que dentre os trabalhos que a Kim estava fazendo, vocês me colocaram um trabalho que era um processinho, vamos chamar, não era um ponto específico, um desenho, era um processinho, né, de Aimoré, chamava na época, né, do real. Nossa, até E tinha era... esquecido. Oi? Tinha esquecido da Aimoré. Pois é. E foi aí a minha primeira experiência em trabalhar num processo que era onde eu tinha que gerir mais de um ponto de venda, né? Foi logo no comecinho da Camp. E aí eu comecei a cuidar desse processinho. Eu lembro que na época, é até curioso isso, eu mal conseguia entender os e-mails, porque eu recebia o e-mail, eu não era acostumada a trabalhar com e-mail, eu trabalhava com desenho, com outras coisas, e eu tinha dificuldade de entender no Outlook, segue histórico, que e-mail. Eu lembro que a Joyce, Tatiana, tá vendo? Se você rolar o e-mail aqui, tá todo histórico do que está acontecendo, entendeu? Tenta responder sempre em cima desses e-mails, para você. Então, precisa ver assim, quão júnior eu era, né, nesse assunto. Eu falei, nossa, então tá bom, né? E aí a Babi também pegava uns papelzinhos impressos com as canetinhas dela colorida e falava, quando você tiver que organizar também as coisas, qual já fez, qual não fez, qual tá pronto,
Você vai, é um jeitinho de te ajudar a organizar, ó, dessa cor isso, dessa cor aquilo. Fui tendo minhas primeiras experiências também com planilha de Excel. E eu acho que aí foi o ponto onde eu comecei a me apaixonar pelos processos e pela gestão, né? Porque acabou coincidindo de logo no comecinho da Camp, eu ir sendo apresentada, exposta a processos com essa cara. E fui super me adaptando, super gostando disso. E assim, eu sempre sou uma pessoa muito agitada, né? Muito energia, e combinava também com a Camp, que a gente tinha muito trabalho. A gente estava começando ali, nova, todo mundo novo, né? No começo, então era muito trabalho para daí a gente conseguir ter as conquistas depois, né? E aí eu lembro que um dia vocês me chamaram, a gente não tinha nem salinha para conversar, porque era todo mundo numa mesma sala. Um dia vocês Era no me chamaram. sofá lá fora, lembra, Tati? Era no sofá Oi? lá fora. No sofá lá fora, que era no corredor da galeria. Ai, vem cá conversar. Olha, a gente conseguiu fechar esse mês um pouquinho melhor do que a gente imaginava. Então, ó, dá para a gente fechar o seu valor um pouquinho melhor do que a gente tinha te falado. Eu lembro que eu fiquei, nossa, super feliz, né? Porque foi o primeiro reconhecimento ali. Eu falei, nossa, tá batendo com tudo que a gente combinou, que realmente é o que vocês falaram, não é um emprego, é trabalho. E se tiver trabalho e dando certo, a gente cresce junto, a gente, né, vai dividindo. E foi os primeiros passos mostrando que tudo aquilo que a gente tinha conversado era exatamente o caminho que a gente estava fazendo, estava traçando e funcionando, né? Isso no ano de 2007. E aí eu fui super, assim, me identificando, porque eu também, além de ser muito agitada, gostar de trabalhar, ter essa responsabilidade, também, né, gosto de brincar, senso de humor, e eu vi que vocês eram assim, né? O Babi, o Rogério, as pessoas que estavam lá davam muita abertura para esse clima mais descontraído. Então, assim, eu me senti muito em casa. Então, mesmo a gente trabalhando lá muitas horas, o tempo todo, era muito divertido estar lá. Era muito gostoso estar com aquelas pessoas, sabe, naquela salinha, conversando, ouvindo música, dando risada. Então, esse clima era muito bom. Fazia as suas longas horas de trabalho passar de uma forma muito, muito suave, sabe? E aí, né, dado o momento, a gente, acho que foi lá, não vou lembrar o mês exatamente, eu comecei em junho, mas acho que foi lá para setembro, outubro, foi quando a gente sofreu um assalto lá nessa galeria que a gente trabalhava, nessa salinha. Foi um divisor de águas, eu lembro que Você foi estava com a dia... gente, Tati, lá no Não Pedroso? estava. Foi um Não. dia que eu tinha Você saiu que... mais Eu cedo, ia né? fazer alguma coisa que eu saí um pouquinho antes do horário. Eu saí um pouco antes das 16. Eu lembro que esse dia eu tinha alguma coisa que eu saí um pouquinho antes. E aí vocês ficaram lá e eu soube depois naquela noite. Eu lembro que quando vocês me ligaram, contaram, eu me tremi inteira, assim, fiquei super assustada. Falei, gente, e agora? O que vai ser? E a gente foi assaltado, meu Deus, a gente entendendo o que tinham levado, o que não tinha levado. Tinham feito até duas pessoas lá de refém, né, que estavam lá, vocês tinham saído para jantar na hora do assalto, e tinha 2, 3 pessoas lá na sala, eles trancaram no banheiro, levaram o que deu para levar, e, poxa, a gente tinha acabado de começar. A empresa estava caminhando, como vocês contaram, vocês estavam pagando no cartão da sogra ainda, se erguendo, e a gente logo de cara ter passado por esse susto, tanto financeiramente como de dados, né? A gente entendeu o que eles tinham levado de dados da gente. Eu não estou enxergando vocês mais nessa linha, tá? Tá bom. Não sei se caiu aí Mas toca pau. Me falando. É que a gente trabalha disfarçado. Foi assim, eu lembro que foi um susto muito grande para mim, para as pessoas que trabalhavam lá, e a gente falou, bom, amanhã então a gente vai ter que fazer uma mudança às pressas, vamos se juntar, vamos se ajudar a levar as coisas, porque agora a nossa sede vai ser a sala da mãe da Babi, a sala da casa da mãe da Babi. Nossa. Aí fomos nós, computador nas costas, telefone, cadeira, mesa, tirando tudo da salinha, levando para a casa da mãe da Babi, o Rogério montando os cavaletes com tábua. Porta, era porta em cima, cavalete, posicionando, porque na época eram aqueles computadores grandes, não era um note igual a gente tem hoje, né? Então era PC, a cadeirona grande, nem era cadeira de rodinha. Aqueles monitor gigante, assim, gordo, né? Gigante, gente. A mãe da Babi, ou seja, ela perdeu a sala dela completamente para botar um time, montar um escritório lá dentro. E ainda a Babi e o Rogério ainda pegaram um quarto também, para ainda ampliar a sala deles. E ali ficamos, né? Por mais alguns meses, trabalhando ali, né? Todo mundo naquela sala.
Oi? Todo Acho que mundo foi uns aguentando 4, aquele 5 cheiro de meses, fritura. cheiro de batata frita. Nossa. Não, era né? tudo junto ali, virou não quase que tinha. uma kitnet, o almoço acontecia ali junto, É. sua mãe cozinhava ali com todo mundo junto, a gente trabalhando ali, bracinho curtinho, porque não tinha muito espaço, né? Um sentava do ladinho do outro ali, coladinho, enfim, trabalhando até tarde, então a sua mãe perdeu a privacidade E total, o porque a mais gente trabalhava interessante, até... Tati, é que ninguém correu, né, cara? Ninguém Não, a desistiu. galera ali, A galera firme e acreditou forte, fortemente, cara. Resiliente ali, né? Todo mundo. foi. E é nesse momento que a gente faz os laços, né? É. Na dificuldade que a gente se fortalece, é na dificuldade que a gente cresce, e isso é muito exemplo disso. Foi assim, acho que você começando com esses desafios, com essas dificuldades, que vai mostrando, porque a gente ainda estava se conhecendo, né? Como é que era cada um de verdade, né? Porque se fosse tudo muito fácil, muito já, né? Sim. Simples, ia levar um tempo maior para se conhecer, mas eu acho que as Verdade. ocasiões trouxeram a oportunidade da gente conhecer mais rápido. Enfim, passamos uns meses lá, nesse meio tempo vocês estavam procurando, né, um lugarzinho para a gente ter o nosso escritório, e aí foi aí que vocês conseguiram um espaço bem bacana ali na 13 de Maio, né, um custo-benefício muito bom, porque era um espacinho bom, com valor viável de pagar, e aí que a gente ainda brincava, falava, nossa, Mara, isso que vem para o bem, né? Talvez se a gente não tivesse, né, passado pelo assalto, a gente não ia ter essa visão. É, a Bárbara falava direto que ela queria sair de lá e mudar, e eu ficava Na retranca. na retranca por causa da grana, que era difícil. E aí acabou que o assalto acabou sendo um empurrão mesmo, cara. E dá medo, né, Rô? Quando a gente está Não, começando, não tem nada, a gente fica com medo dos passos, né? E, enfim, Deus vem e mostra de outra forma, né? E o que apertou a gente ali e que foi muito bom. A gente ficou numa sala bacana, né? Eu lembro que era uma salinha legal, ficou toda bonitinha. Nem era uma sala pequena, né? Era uma sala generosa. E foi o passo para a gente também ir crescendo, porque ali a gente tinha mais espaço, né? O time estava bem engajado em trabalhar. E aí vocês foram sentindo segurança em conseguir fechar mais trabalhos, né? E assim foram fazendo, continuavam na ponte aérea, mas passavam, às vezes, um tempinho mais longo em São Paulo. E a gente foi expandindo. Na verdade, daí em diante, a gente foi só crescendo. A gente estava em 2008, se eu não me engano, a gente já fez uma reforma para ampliar esse terceiro andar. Era o quarto. Era o quarto andar para o terceiro. O quarto andar. A gente foi o primeiro quarto andar. Já precisou passar por uma reforma para ampliá-lo. Então, né, porque as coisas já foram caminhando, a gente já estava num volume maior de pessoas, continuou crescendo, aí precisou de mais um andar, aí vocês pegaram mais um andar, que era o terceiro andar, então agora a gente já era uma sede de 2 andares, uau, né, um volume grande de um time maior lá, cadeirinhas... Tinha um bar, lembra tinha um bar... Na saída do prédio tinha um bar, lembra? Do Damião. Do lado do Damião. A gente descia lá para beber. A gente via a galera chegando de tarde da noite e depois até lá de madrugada, porque a gente chegava bem cedo, saía bem tarde, e os caras lá bebendo, né? Isso a gente presenciava várias situações. E aí foi isso, a gente foi ampliando cada vez mais, o time foi crescendo, a estrutura melhorando, as condições melhorando, então os computadores já foram cada vez melhores, né? Porque era Nextel, os Nextéis já eram mais modernos, as cadeiras mais confortáveis, a sala mais confortável, então tudo foi crescendo junto, né? A estrutura foi toda caminhando e o time dando uma segurança para vocês buscarem um volume, né, maior de confiança de trabalho, e assim foi. Né, a gente teve um divisor grande também em 2010, né, que a gente fez um processo grande de troca da marca, então foi um divisor de águas enorme para a Kemp como empresa, né, e acho que daí em diante foi onde a gente se consolidou, onde a gente não era mais uma salinha, né, com algumas pessoas tentando algo, a gente já era uma empresa, né, sólida, né, não tão grande como a gente se tornou depois, mas já sólida, e, enfim, e aí a gente foi aumentando, foi em 2012, aí já nem o espaço dava mais, aí já chegou a hora de um prédio exclusivo. Se a gente comparar com uma idade, né, a gente saiu do prézinho para a primeira série, né, que é aquela que é um impacto para a criança, né. E depois foi para quinta. E depois foi da quarta para quinta, né, hoje já é diferente, mas enfim, foi da quarta para quinta série, né. E aí, agora 18 anos, né.
Não, e uma Você coisa vê, que eu isso eu tô lembrei, contando a gente, é, a gente nos primórdios, sabe né? uma coisa que eu Pré, lembrei? Quando primeiro os ano, holandeses quinta queriam série. comprar a gente, lembra? Lembra? Oi? Dos holandeses que chegaram para querer comprar Lembro, eu quem estava foi lembrando disso 2011, agora. é, A gente depois, a gente ainda estava na Teresa de Maio, né? Quando um grupo de tava. holandeses soube da nossa empresa, ficou maravilhado, né? Como é que uma empresa A gente foi cresceu pra tanto Holanda, em cara. tão pouco tempo, né? E aí veio, levou até para a Holanda, né? Foram É, a gente vocês, foi então aí. pra Holanda pra conhecer a empresa deles e tal. E que a Foi um gente negócio maluco esse também, e cara. que a gente não quis vender, né? Porque a gente acreditava na Camp É, e a gente não quis vender e a tal. gente Num primeiro momento a gente ficou até puto, assim, que a gente achou que eles queriam contratar a gente pra fazer trabalho, pra fazer projeto. Como a moeda o real era desvalorizado, né, perante a moeda deles, então ele falou, putz, os caras vão comprar projeto e tal. E aí, na segunda, terceira reunião com eles, o cara falou, não, eles querem comprar parte da empresa, né? Daí a gente falou, não, nem a pau, que não se lembra. Eu lembro dessa história. Ele E aí queria comprar foi, a cara. empresa, foi também Foi. um momento de decisão também, ali, Foi desse, foi uma fazer, outra coisa. que rumo tomar, né? E aí, logo depois, a gente já estava, o lugar já estava pequeno para a gente realmente já estava uma nossa, né, ficando cada vez Sim, mais maduro e melhor no que a gente estava fazendo, né? Foi virando referência também no trabalho que a gente fazia, até que a gente foi, em 2012, lá para uma sede, né? Para um prédio de 4 andares, sim. só da Camp, e aí, que a filho, gente achou que aí nunca ia encher, lembra? Que eu a levei gente olhou e falou, nossa, mas as salas tudo vai ficar vazio, é muito A grande. Vita tinha 7 dias de nascido quando a gente levou ela para a obra. Foi, a Vitória Foi. era recém-nascida, eu lembro que você, quando foi levar a gente conhecer o prédio, ela bebezinha no colo de É, vocês, assim, sete bebê, Tinha dias. 7 dias, né? bebezinha recém-nascida, falou, olha, vamos conhecer lá, e assim, era uma puta de uma estrutura, a gente realmente tinha, né, já alcançado uma estrutura bacana, um prédio legal, ar-condicionado, que a gente nem tinha ar-condicionado no prédio, sabe? Então são coisas, máquina de café, A máquina de café vai dar mais de um um banheiro, quem meu pode, vai dar Deus, certeza. copa, né? Uma copa legal, Tinha com uma Copa legal. com mais de um É, a micro-ondas. gente Então, tinha, que a gente falava lá que hoje, que de um tempo pra cá que falam, né? Sala de descompressão, sala pra relaxar. A gente tinha lá em cima na Copa, a gente pôs fliperama, tinha sofá, pôs uns jogo, área puffs, externa, né? uma Área área externa externa lá, pra galera tomar sol, caramba. Cara, exatamente. Isso, era muita coisa. televisão, Eu um sofazão lembrei. para Foi deitar. o Prada que quebrou a mesa? Lá na área Foi o externa? Tchela. Foi o Tchela, O né? Que Tchela. saiu correndo, Eu sentou acho na que foi o mesa. Castela. Porque era legal, porque às vezes tinham reuniões que aconteciam ali ao ar livre, uma varandona gostosa, né? Ali a partir das mesas ali para comer, dava para fazer também uma reunião bem legal ali Sim, de a gente descontração de naquela área, descontração, né? sabe? E a gente achava que aquele prédio não ia encher, né? Até que depois ele ainda precisou fazer uma reforma Para o Pra poder. para subsolo. ampliar o andar lá de baixo, É. para dar conta de que a gente tinha crescido ainda mais. A caverna, o subsolo era a caverna. Bate-caverna. Então, Bate-caverna. você vê, quando a gente achava que, nossa, não tem mais para onde crescer, a gente tinha surpresas positivas, né? E aí crescia ainda mais. E as salinhas de reunião, que era coisa que a gente não tinha. Cara, eu acho que daí em diante foi só. Aí a gente já estava, né, um pouco Maduro. mais adolescente, É mais né? Mais adolescente. maduro aí. E foi se firmando cada vez mais no que a gente fazia. A gente foi. É uma coisa que a Kim sempre fez, foi preparar muito o time. Então, as pessoas eram sempre treinadas, a equipe sempre dava cursos do que a gente ia fazer, sabe? Dependendo do processo que a gente ia fechar, né? Ah, puta, seria importante o time fazer esse tipo de curso. Vamos em frente. Tanto cursos técnicos, né, de ferramentas técnicas como Excel, BI, o pacote Office, Project, tudo, enfim, a Camp deu muitos cursos, como cursos comportamentais também, sabe? Para preparar o time de gestão. Então, assim, foram inúmeros cursos. Eu não consigo nem não vou conseguir dizer aqui, eu que estou há muito tempo na Camp, a quantidade de cursos que a Camp ajudou a me preparar como profissional. Porque a gente cresceu junto ali, né? Então tinha muita coisa que a gente mesmo não sabia de gestão, de liderança, de como conduzir. A gente ia no método empírico mesmo. Fazia, errava, tentava, acertava e ia.
E aí, no meio dessa trajetória, a gente foi vendo vários cursos. A gente fez gestão por diretriz, o GPD lá do Vicente Falcone. A gente fez uns cursos bem legais, isso assim, 2010, 2011, 2012 a gente começou, né? Foi. Ô, Tati, Não, que ano que a gente convidou vocês para ser sócio? Eu esqueci. Eu acho que foi 2011, Babi. Tá. que hoje usa, né? Hoje falam que nessa muito de trajetória, partner, antes não da sei o gente ir quê. pro Novo Pad, eu recebi o convite para ser sócia também da Camp. Foi também uma surpresa, assim, né? Agradável. Ou uma bucha, né? Foi uma surpresa ou uma bucha. Na hora eu fiquei até eu entendi, falei, nossa, que legal, cara, não, né? A Camp realmente aquilo, né, que falaram lá atrás, que a empresa crescer, a gente cresce juntos, e foi, eu acho que foi 2011 que foi feito o convite e definido, né? Aí a gente conversei em casa, pensei, falei, puta, que oportunidade legal, né? Que uma responsabilidade bacana, vamos em frente. Vamos aí, estamos aí até hoje. Estamos aí até hoje, firme e forte. Estamos aí até hoje, sócios da empresa. Isso começou lá em 2011. Então, nossa, são tantas, tentando lembrar, assim, mas foram tantos marcos, né, que foram acontecendo, porque o começo a gente teve esse crescimento muito rápido. Então, cada ano ia acontecendo uma coisa diferente, um crescimento diferente. Mas foi 2011, se eu não me engano, Babi. E a gente se tornou sócios aí, estamos até hoje, e passando por todas essas, né? E as festas continuaram, né? Oi? As festas continuaram. Né? As festas, a Camp sempre foi uma empresa marcada por muitas festas, desde, na verdade, da época, acho que do escritório menor lá, da galeria. A gente até brincava que uma vez, a primeira confraternização que a Camp foi fazer, não sei se vocês lembram, foi no sítio que a gente brincava que era um cativeiro. Que era o cativeiro. Sim, é o cativeiro. Nossa, chegou no sítio e falou, nossa, é um cativeiro aqui. A gente super se divertiu, né? Tinha piscina, abria a torneira, saía água com barro, lembra? Foi. A gente vai fazer um Quem Pode só das festas, Tati. Então a gente tem que trazer aí o pessoal para a gente falar. Muita coisa, mas o cativeiro foi marcante, né? Foi. O macarrão com salsicha com água de barro. Eu não mandei para eles, mas eu tenho uma foto dessa época. Macarrão com salsicha com água de barro. Lembra? Nossa Senhora. É uma foto dessa época. Eu nem vou dar muito spoiler aqui, mas foi sempre na raiz da Camp. Eu acho que trazem um pouco de vocês. A Babi sempre conta que ela gosta muito de comemorava os aniversários dela, tal. Então, eu sempre foi uma coisa que eu lembro da Camp, a questão do comemorar, da festa. E mesmo quando não era uma festa externa, a gente ou descia para um barzinho lá embaixo, ou para um restaurante. Ludos, né? Era sempre a questão da gente juntar todo mundo e comemorar, e descontrair. Isso tinha muito, sabe? Ou quando fechava um trabalho, ou terminava, ou independente de você fechar ou começar um trabalho, vamos hoje. Aniversário também a gente comemorava bastante, né? E a Camp, ela tinha uma funcionária fantasma, né, Tati? Você brincava, minha irmã, que parecia gêmea minha, e eu desde o começo eu já levei minha família, né? E o Hélio, meu marido, até ela ia comigo já nas festas, minha irmã. Então, a gente falava que a Renata era funcionária fantasma, era no happy hour, era quem é você? Eu sou funcionária da Camp. Funcionária, funcionária fantasma, né? Até em eventos, às vezes, com os clientes, alguma coisa no happy hour, a minha irmã ia junto. É verdade. Mas isso foi legal, porque você vai ficando uma coisa bem pessoal, né? Não vai ficando aquela coisa, a empresa... Porque é um lugar que a gente passa tanto tempo, né, do nosso dia, então isso era muito bom, eu podia estender, a minha família estar próximo também, conhecer vocês, estar junto, então a gente conseguia ter as festas a gente estendia, né, para família sempre, né, levava marido, esposa, filho, tinha gente que levava mãe, namorado, mãe, irmã, meu conhecido, sempre, marido, esposa, então sempre tinha isso, as pessoas conheciam muito a Camp. As famílias conhecem muito a Camp, sabe? Eu lembro que todo mundo fala, não sei o que, os pais, as mães perguntam da Camp, e sempre foi uma empresa que fazia essa conexão, né? Não era tão separado. Você está na empresa, é uma coisa, está em casa, ninguém sabe de ninguém. Então, era muito permeável isso, né? A família com a empresa. Então, isso também era muito legal, essa descompressão, né? Ajudar. Nossa, eu não vou falar muito das festas para não dar spoiler, já que mas um podcast sobre,
Mas tem muito assunto para esse podcast aí. Tem muito assunto. Muita A gente gente, brincava muita que comemoração. quem está em Vegas, deixa em Vegas as histórias. Vai dar uma pior que a outra. E aí foi isso, assim, além da Camp falando como profissional, foi isso, eu fui sendo cada vez mais, né, exposta a desses desafios, né, processos cada vez maiores, era uma coisa que eu fui tomando muito gosto para essa parte de gestão, fui estudando sobre, com a ajuda da Camp, a gente sempre se preparando cada vez mais, e sempre muita coisa, como o Rogério falou, na tentativa e erro, puta, fazia isso, acho que dá certo, funcionou, então vamos aplicar, aí não funcionou, vamos fazer de outro jeito, e se profissionalizando também cada vez mais, e lógico, a gente, os gestores, a Camp também sempre prezou muito por isso. Então, conforme a gente ia aprendendo, a gente também ia ensinando as outras pessoas, né? Nunca foi uma empresa com uma cultura de, eu sei, não vou passar para ninguém, porque senão eu vou perder meu emprego. Cara, eu sou a prova viva disso, eu adoro ensinar, adoro compartilhar com as pessoas que trabalham comigo, tudo que eu sei, ensinar, e estou aqui, sabe? Então, e a gente, na verdade, conforme você vai ensinando e preparando o seu time, você vai crescendo e sendo exposto a outros desafios, e não uma cultura de, não vou ensinar para ninguém, porque amanhã não vão precisar de mim, vão me desligar. Infelizmente, tem muitas empresas que têm essa cultura, né? De não ensinar e de querer passar a perna no outro, enfim. Mas daí que é uma cultura que vem da hierarquia da empresa, né? Que é o que a gente sempre falou, que a gente ia ser diferente, né? A gente pregou muito, assim, somos a Camp, somos diferente, né? Foi, a gente sempre falou disso. Tinha uma imagem que eram várias bolinhas de sinuca branca e uma bolinha... A minha camiseta, tinha uma camiseta que eu usava direto, aquela camiseta preta da Camp, lembra? Era. Eu ia trabalhar com a camiseta da Camp direto, né? A Tati ia só de pijama trampar, lembra? A Tati ia e outra de coisa que eu vou pijama comentar da Camp, isso tem que comentar. A camiseta rosa com ferro, marca de ferro, que foi anos. Não, eu tenho que comentar isso, que era outra coisa também na Camp, era o fato de você conseguir se sentir muito à vontade. E como você ia se vestir, e você ser você na empresa. Né? Você pode brincar, eu sempre falei muito palavrão, então eu podia falar palavrão, eu podia me vestir de uma forma que eu me sentisse confortável, sabe? Então, tanto que a gente sempre brincou, né? Hoje a gente está de home office, mas sempre que eu trabalhei na Camp, eu falava, eu vou de pijama. Meu uniforme era camiseta. Lembrando aqui, tinha um engenheiro que trabalhava lá com a gente, o André, e ele sempre trabalhou em grandes empresas e tal, e era tudo muito formal, né? Normal, e aí ele chegou na Camp para trabalhar, tinha não sei quem tava de chinelo, bermuda e regata. E aí ele olhou meio assustado. Acho que era o Alex. Aí ele assustou, ele olhou meio assustado. Falou, caralho, que esse cara tá de regata, né? Ele falou, cara, depois de um tempo que ele falou para mim, ele falou, Rogério, cara, quando eu vi o cara de regata, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô de camisa, né? E ele ficou anos indo de camisa, até que depois ele começou a usar camiseta e tal. Na verdade, a gente meio que ensinou ele a usar camiseta. Meio que ensinou ele a usar a camiseta, né? Mas era isso, a pessoa vinha, ela ficava meio assim, né? Aí depois começava com uma camiseta, no futuro colocava uma bermuda. Já era. Porque olhava a galera lá, né, de shorts, os caras de shorts, regata, chinelo. Não, eu de sabe? Crocs. Eu ia assim, era todo dia, não punha um brinco, não punha nada. Eu ia muito à vontade, isso era muito bom. Uma delícia você ir trabalhar à vontade. No calor, então, nossa, você pode ir com uma roupa tranquila. Aquela bata sua azul e branca, lembra? Eterna. A bata azul e branca, que você me deu uma parecida. Foi, toda estampada, que eu ia com as roupas todas estampadas, os vestidos largão, tudo estampado de calor, para ficar bem confortável. Eu peguei nem uma Babi também, para ela achei toda confortável a trabalhar. Mas o cliente era diferente. De reunião a gente até brincava, porque reunião aí eu salto, brinco, maquiagem, eu me montava. Aí a gente não sabia quem era funcionária, né, Tati? Quem é você? Não, e era muito nítido, porque eu ia sempre trabalhar tão de moletom, tão à vontade, porque assim, se um dia eu fosse com uma calça jeans, a senhora já perguntava, hoje o que você tem? Reunião, é médico, sabia que eu tinha algum outro compromisso. Só o fato de botar uma calça jeans, vocês terem uma noção que nem calça jeans eu usava, que tinha que ser calça larga, confortável, top. Era um top, uma camisetinha, uma calça jeans, é isso. E no frio, moletom. Era esse o uniforme, sempre. Isso mesmo. E então, aí, se eu 18 anos, Tati. Fazem 18 anos que a Camp, 17 de Tati. Olha, Rogério, quem nasceu junto com a Camp está completando 18 anos.
O bebezinho que nasceu lá naquele ano, que nasceu hoje, tá tirando carta. Tá tirando carta, é isso aí. Pode ir no Mas, motel. mas assim, 18 anos, gente, e agora a gente conversando, lembrando dessas... Tem que comemorar, né? Eu tinha cabelo, cara. A gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, a gente riu É. muito, chorou muito. Chorou E tudo muito. isso faz parte, né? De quando você vai ganhar maioridade, você passa por tudo isso, né? Você passa por momentos fáceis, difíceis. Esse é o amadurecimento, né? Não adianta, não tem. Uma coisa que A gente conheceu muita gente, acho que isso também, né, na Camp, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito especiais, amigos que você leva para a vida, como a Camp tinha esse clima muito descontraído, né, então era um ambiente muito bom de fazer amizade, de você ter, não era esse ambiente de puxar tapete, não era um ambiente tóxico, né? Para você. Então, a Camp proporcionava para que para que as pessoas tivessem uma relação de amizade muito boa, sabe? Então, isso é de agradecer mesmo, porque, cara, eu levo amigos da Camp, hoje não estão mais, mas para a vida inteira, a gente sabe? Também tem, gente. Então, e isso foi graças ao clima que a Camp proporcionava para a gente, sabe? Esse clima de você ser quem você é, de você não precisar puxar o tapete de ninguém para crescer, de você compartilhar o que você sabe, ensinar o outro, porque tem espaço para todo mundo, e isso contribui muito para os laços que, né, nós fizemos até hoje aí, com a galera que leva de amizade. Ô, Tati, muita história, foi. Você nesses 17 anos de camp, em algum momento você se sentiu estagnada, ficou parada? Como que você sentiu aí na história da Camp? Estagnada não, porque a Camp sempre foi uma empresa muito dinâmica, tanto que... Tá muito sol em mim para aparecer aí? É melhor eu baixar a persiana aqui, né? E começou a ver o solzinho. Olha lá, viu, gente, como é bom? Aí, ó. Deixa eu vir mais para cá, aqui, ver se melhora um pouquinho. Peraí. Agora sai um pouco do meu rosto. Olha, Babi, estagnada, não, porque eu lembro que eu até sempre comentava quando eu ia contar da Camp. Nunca teve, pelo menos nas áreas que eu trabalhei, e acho que a maioria de todo mundo, um ano que fosse igual ao outro. Nunca. Um ano você está no processo, no outro você está no outro você está aprendendo outra coisa, no outro, de repente, você está com mais uma área que você está aprendendo e trabalhando junto. Cada ano eu tinha, e ano, você sabe que passa assim, eu tinha a oportunidade de estar cuidando de um desafio novo, que às vezes podia ser um processo, uma área, um time, um aprendizado. Então, assim, o bom, e isso combinava comigo, eu sou muito dinâmica, então isso alimenta, né, a gente que é muito dinâmico. Então, estagnada, não, nunca me senti estagnada. Eu tive a vontade de aprender, de me furcar um pouco mais para a área administrativa, que caiu muito de quando a gente conversou, né, lá, um pouquinho antes da pandemia, né, acho que a gente se conectou muito, eu trabalhei a maior parte dos meus anos na Camp, foi na equipe técnica, né, nos processos, no rollout, mas eu gosto muito de parte administrativa. Gosto muito de parte financeira, comercial, administrativa, controles, poder aprender um pouquinho mais, estando um pouco mais nessa parte à frente da empresa, né, não só na parte um pouco mais de execução. Então, acho que foi um momento que... Eu acho que a gente tem uma sintonia, talvez, que ninguém perceba, nem a gente. Quando eu estava pensando em conversar com vocês, eu falei, bom, no começo do ano eu vou falar com eles para ver, de repente, essa oportunidade aí de ir para essa área. Coincidentemente, um pouco antes de eu sentar e falar, vocês me chamaram para conversar exatamente o mesmo assunto. E o legal disso é que, mesmo assim, zero estagnada. De lá para cá, eu já fui cuidando cada hora de uma parte diferente, administrativa, né? Então, assim, zero estagnação. Mas legal. isso acho que foi um momento que eu lembro de ter... Falar, putz, estou sentindo essa vontade de mudar um pouquinho de área, e super calhou com o que vocês estavam também pensando, e vem dando certo aí, né? Então, vem dando certo, e novos desafios. Esse ano é mais um novo, né? Mais um novo. Mais um novo, e vamos em frente. Agora 100% home office, né? Tem. É uma experiência também. Amanhã a gente completa... Eu sempre lembro dessa data. Amanhã a gente completa 4 anos de home office. 20 de março. É verdade, 20 de março. 20 de março. Engraçado, eu sempre lembro dessa data. Se você ver, a gente piscou as 4 anos que a gente saiu correndo daqui com o computador, com cadeira, nas costas e tudo, para
sem saber se a gente ia voltar logo ou depois. Né? E a Tati, como eu, também não queria ser mãe, né? Né, Tati? Foi outro momento importante para mim, porque, bom, eu falo um pouquinho também da parte pessoal. Eu sempre achava que eu não ia ser mãe, não queria ser mãe, não tinha o perfil de ser mãe. E é Igual isso a aí. Bárbara. O perfil não ia ser mãe e tudo mais. Mas, depois de um certo tempo, né, eu acho que o mosquitinho da maternidade dá uma picadinha na gente, vem os sobrinhos, né, eu acho que vai chegando uma fase da vida que você já conquistou algumas coisas, você começa a sentir um pouquinho essa vontade de ser mãe. E veio acontecer em 2020, a gente já estava na pandemia, né, e acho que foi um momento que na vida pessoal calhou um pouco, eu tive um pouquinho de tempo de respirar, porque a gente sempre trabalhou, como eu fui muito dinâmica, e aqui também, sempre trabalhando bastante, sempre fora de casa, né, fazendo todas essas coisas internas, acho que foi um momento que você fica um pouquinho, e olha um pouquinho também para dentro da sua casa, da sua família, para você, né, consegue trabalhar de casa e fala, poxa, por que não? Acho que talvez agora seria um momento que daria certo. E deu, eu acabei engravidando em 2020, a gente estava na pandemia, eu lembro que eu contei para vocês ficaram super emocionados junto comigo, eu fiquei bem feliz. E tive, né, minha primeira filhinha aí de 2 anos, a Ive, que nasceu em 2021. Então, eles acompanham. E a minha segunda bebê, né, que depois eu tive mais uma bebezinha, que nasceu em junho, agora, ela fez 9 meses semana passada. E o home office deu muito certo nessa fase para mim, porque me permitiu eu conseguir estar mais próxima das minhas filhas, né? O ritmo que a gente trabalha, né, que é um ritmo grande, se a gente estivesse fora, com certeza eu ia perder muita coisa que eu tive a oportunidade de estar próximo, e ainda tenho a oportunidade de conseguir vivenciar, estar próximo a elas, sabe? A Maia começou agora a ficar de pezinha, segurando nos lugares, sexta-feira despontou a serrinha dos dentinhos, é coisa que às vezes você no dia a dia, você não, ficando fora, você não consegue acompanhar. E a criança, quem tem sabe, né? A criança ela tem aquele humor que começa melhor de manhã tal, e vai caindo até de noite. Né? De noite é aquela hora que a criança está mais azeda, aquela correria para pôr para dormir. Seria talvez o único momento do dia que eu ia poder ver elas. Seria à noite. Que é na parte azeda. Na parte azeda, na parte azeda dos dois lados. É a parte que você chega exausto e cansado, né? Na sua casa, o nenê já está exausto, cansado, já é dormir, e ia ser o único momento que a gente ia ter. Seria esse. Pra gente também, porque a Eloá também ela era pequena, né? Tinha 3 anos. 3 anos, né? Então a gente também a gente conseguiu, né? A Vitória já era um pouco mais velha, elas têm 5 de diferença, né? E aí as duas que não queriam ser mães, né? Tem duas. Tem duas meninas. Duas meninas. Tati, eu anotei uma pergunta aqui. Tá bom. O que a Camp proporcionou para você que você jamais poderia imaginar, assim? Porque ouvindo o que você falou, né, cara, você entrou numa empresa lá atrás, que nem tinha empresa, né? Nem existia um espaço físico, assim, era uma zona e tal. Cara... Olha, eu acho que... Olha, me proporcionou, assim, coisa lá atrás, eu entendo. Eu jamais imaginaria que eu teria condição e aprendizado para cuidar, às vezes, de processos tão grandes e quantidade de pessoas tão grandes. Né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo. Eu jamais nem sonharia que eu talvez fosse uma profissional que tivesse a capacidade de fazer isso e, às vezes, de escutar de algumas pessoas, né? O elogio, referência, de saber que eu estou no caminho, nossa, não legal, você conduz de uma forma legal, era uma coisa que eu jamais imaginaria, começando lá atrás, quando a gente foi conversando aqui na salinha, naquele que eu teria condição de ser uma gestora, de ser uma, né, uma gerente, sabe? Quando você olha esses profissionais, você fala, nossa, um gerente de um contrato grande, que eu não imaginava isso. Acho que cabe... E com a Camp eu fui aprendendo, E o legal foi que eu fui tomando muito gosto para a área que eu fui bifurcando, né? Eu tenho uma formação de arquiteta, né? Eu sou arquiteta de formação também, a minha base, mas eu fui bifurcando muito mais para a área de gestão e área de processo, e muito me apaixonando por isso. E foi uma coisa que eu jamais imaginaria. Quando eu entrei, eu falei, bom, estou entrando numa empresa para desenhar um desenho no CAD. Era, né, o seu sonho pequenininho, ali, eu vou fazer um projetinho ou outro, vou desenhar no CAD. E, cara, eu jamais imaginaria que ia me proporcionar essa quantidade de conhecimento
que eu trouxe de pessoal e profissional, parte técnica e parte comportamental, para me permitir ter trabalhado com processos tão grandes. É que, na verdade, a pessoa precisa se permitir, né? Essa a pessoa tem que estar afim de aprender. Isso. Não, lembra, Tati, que a gente fez o curso de gestão de processo na GV Caleia? A gente é formada, a gente Caleia, gestão de processo na GV, foi um divisor importante também. Eu lembro que a gente ia ter uma reunião muito tensa num cliente, era uma reunião tensa, e eu tinha que me comportar e tal, né? Que eu tenho o pavio um pouco curto. E aí eu fiz um curso, lembra? De negociação. De curso de negociação. Ficamos lá 3 dias, cara, num curso, de negociação. 3 dias o dia inteiro, treinando e treinando. E aí, pra reunião com o cliente, cara, na reunião com o cliente, cara, esquece curso. A Babi te chutando por debaixo da mesa. E a Babi me chutando por baixo da mesa, tentando segurar pela calça, e a reunião aquecida daquele jeito, né? Cara, uma coisa que eu lembro também, fez curso de tudo também. Marcava para mim era isso, era coisa de você eu chegar e, Tatiana, você vai agora na reunião com o cliente. Nossa, reunião com o cliente. Né? Lembra que você saia pegando roupa com as pessoas para ir na reunião, lembra? Foi, né? Porque eu vivia de pijama na Camp, né? Pijama, que eu falo, os moletons, tudo, e às vezes tinha algumas reuniões em cima da hora. E aí o cara me empresta uma blusa, um brinco, uma calça para eu ir. E aí nessa a gente se virava. Mas o curioso é que, assim, essa oportunidade, essa confiança que vocês davam da gente ir para um cliente, sabe? Assim, porque a gente, né, depois você ganha experiência, tá? Mas no começo você não tem essa experiência. Você vai sentar lá com o cliente, conversar, falar do processo que você está cuidando. E isso, para o crescimento da gente como profissional, nossa, é fundamental. Fundamental. Então, mas eu lembro assim, agora assim, eu não estou lembrando das primeiras, que eu ia quietinha, sabe? Nossa, eu vou levando meu caderninho, o que eu falo, o que eu faço, e daqui a pouco eu já estava indo sozinha nas reuniões. Mas aí a gente vai ganhando uma maturidade, uma bagagem nisso. Vai ganhando. Mas o importante é isso, é que a empresa te expõe para que você tenha essa confiança, né? A empresa te dá essa confiança para você poder ser exposto a essa situação e crescer com ela, porque senão você fica ali só na retaguarda de um processo que você que cuida, e de repente só os donos da empresa vão, só conhecem o rosto deles, né? E você não tem essa oportunidade de participar. Então, o legal foi que a Camp, desde muito cedinho, já colocava na fogueira. Né? Já colocava todo mundo na fogueira. Para a gente finalizar aí, Tati, por que você acha que quando a gente usa, né, ainda aquele somos diferentes, né? Por que você acha que a Camp é diferente? Usa o quê de diferente? Ou a gente usa aquele slogan, somos diferentes. O que você acha? Eu acho que a Camp é diferente bom, repetindo algumas coisas que eu já disse aqui, ela deixa você ser você mesmo. A Camp, ela te ajuda a crescer como profissional, né? Ela te ensina a ser um profissional, ela não mede esforços para te ensinar isso, seja através de cursos externos, seja dentro de casa, com quem já sabe. A Camp tem um respeito muito grande, assim, e proporciona para que as pessoas tenham respeito entre elas dentro de casa. E a Camp, ela tem uma preocupação verdadeira com o trabalho que a gente vai fazer, com a qualidade, com o olhar do cliente. Eu sei que pode parecer clichê falar tudo isso, mas são coisas que eu escuto desde quando eu fui ter a primeira conversa com vocês. Falou, olha, a gente tem que ser o olho do cliente, a gente tem que entregar com qualidade, e isso tem que correr na nossa veia. E nem sempre todo lugar é assim. Toda empresa, não é nem só do nosso segmento, de outros lugares, de ter isso de verdade. Falar, cara, eu entendo você, cliente, vou olhar com o seu olhar e eu vou entregar para você o melhor. E se eu não entregar o melhor, eu vou me preocupar em entender o que você precisa para fazer o melhor. E isso parece clichê, mas isso faz uma empresa ser diferente, sabe? Então, eu acho que a Camp, dentre muitas coisas aí, o que faz ela ser diferente é essa, de verdade, ela se preocupar em entregar de qualidade para o seu cliente e para os seus colaboradores. A Bárbara está emocionada aqui, não, Tati. Oi? A Bárbara está emocionada aqui. Chora. A Bárbara chora. A Bárbara é brava, mas a Bárbara chora. Eu poderia citar
Eu poderia citar mil coisas. Não, mas assim, legal. né? Foi, é Mas isso aí mesmo. tem aí, acho que essas coisas são coisas bem especiais, assim. E eu acho que a gente tem a agradecer, né? Esses 18 anos aí, a empresa passou por tantos altos e baixos. Agora, Tati, a gente pode beber. Já podemos 18 beber e anos pode comemorar. beber, não precisa mais falsificar o RG, né? Exatamente. Agora quem já pode tirar carta, pode beber, né? Mas pode ser presa também. Pode receber uns boletins também. Já, né? A gente tem que estar sempre na linha, sempre andar na linha, porque agora a gente é maior de idade. Agora é maior A de gente pode ser preso. Então, 18 anos aí é motivo de muita comemoração, muita alegria, muito aprendizado, muita né? história. Muitas conquistas acima de tudo. A gente vai fazer muitos quem podes ainda, só contando as histórias. Não, tem muita história. Tem muita história, tem muita coisa assim para falar, muita coisa bacana. Vai dar muito podcast aí, hein? Vai sim. Não, vai dar história esses podcasts de aí, 18 anos de Camp. Cara, 18. Tô lembrando aqui. Hoje tá com a memória boa, hein, Rogério? Depois de 3 Covids, né, cara? Mas é que vai resgatando. Para conversar coisa de 17 anos atrás. Que bom. Tá vendo? Você vê como a Tati, que é a Tatiana Zuani, né? Ela entrou na Camp, que nem tinha Camp, né? Fisicamente. Sim. Acreditou e correu, lutou, batalhou. Hoje ela é sócia da empresa, né? Sócia a 2011? 2011, 11, não, então 13 anos. Em 2007. 13 anos ela é sócia da empresa. Em 2007 entrou, em 2011 ela virou sócia, tá até hoje, 13 anos. Caramba, cara, é tempo, hein? Mas é isso aí. Estamos aqui para mais de 18. Na alegria e na tristeza, né? Foi sócia na alegria e tristeza. na tristeza, né, Tati? Mas gente... Seu casamento, que é um casamento, na verdade, sem amor, né? Sem amor, mas com a gente é com amor. Com a gente é com amor. O casamento, gente. É isso aí. Beleza. E é o que traz aprendizado, né? Ter altos e baixos aí. É o que... Mas é o normal de empreender. Você ter alto e baixo, ter fase ruim, fase boa. Não é só acerto, a gente erra e acerta, e é isso, não tem... É o lado divertido da vida. É o lado que tem que... É para os corajosos, né, Rogério? Fortes e corajosos, e vocês são. Eu tinha um amigo que eu tinha um amigo que sempre falava, só os fortes sobrevivem. É isso mesmo. Mas é isso. Tem que ser fortes e corajosos, isso é importante. Outro diferencial da Camp, né? Você tem que ser corajoso. Em breve a gente vai estar fazendo mais um Quem Pode, que agora nós vamos chamar de Quem Pode, já está dominado isso. E vamos trazer mais alguns campianos, mais alguns convidados aí. E como a Tati deu spoiler, nós vamos também trazer as histórias das festas da Camp. Esse vai ser quente. Esse vai ser quente. Então a gente já pede para vocês que participaram de algum... que a pessoa que participou de alguma festa da Camp algum tema específico, coloca nos comentários, compartilha manda conosco, fotos. que vocês podem ser convidados para o nosso podcast da festa, porque a gente vai chamar bastante gente para a gente não dá spoiler, não, que né? Então, coloca aí nos comentários dos próximos podcasts que a gente vai fazer. Tati, valeu aí, Obrigada, cara, Tati. por ter entrado aí. Vez. Como Parabéns sempre aí foi nós, corrido, né? Como sempre, a gente mandou uma mensagem pra Tati. Hoje... Tipo, Tati, você tem 20 minutos pra se virar, se arrumar. E ela, gente, pelo amor de Deus. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Pra não perder o hábito, a gente não pode perder o hábito, que é assim, troca o pneu fura, o carro tá andando, troca o pneu, o carro andando. Ou às vezes a roda caindo para quem, igual aconteceu. Não tem problema. Né? Deixa pra depois esse assunto. Beleza, obrigada, então, Tati. viu? Obrigada, viu, pelo convite. Parabéns aí para nós, 18 anos. Parabéns Camp. É isso aí, gente. Então, espero o próximo Quem Pode. Quem Pode. Que vai ter muito conteúdo ainda. Tchau. Rogério, e essa foto aí? Cara... Da onde é? É um trabalho? Será que a gente vai falar de um trabalho? Vai falar de uma localidade? Vai falar de alguém? De um campiano? De um campiano. Gente, aqui é um desafio grande, hein? Deixa aí nos comentários, com base nessa foto. O que vocês acham que virá? Essa foto tem muita história. O próximo Quem Pode vai ser muito emocionante, porque a gente vai trazer aí uma história muito rica e uma história
de muitos desafios. É isso aí. Continue seguindo a gente nas mídias sociais e acompanhando os nossos Quem Podes aí, que é muita história para contar. Até a próxima.